Live do Toque de Bola hoje diferente, a gente anunciou que seria um pouco mais tarde, né? Porque a gente já viria fazer a cobertura do Tupi, jogo aqui daqui a pouquinho 7h30 no Estádio Municipal contra o Aimorés pelo Campeonato Mineiro do Módulo 2. Jogo difícil porque o Valério fez um ponto, já seria difícil de qualquer forma, ficou ainda mais dramático porque o Tupi tem que passar o Valério agora, né? Faltam poucos jogos para terminar essa fase de classificação e como a gente vem destacando, a luta do Tupi passa a ser, primeiro, não cair, e classificar já seria um segundo passo. Mas a gente vai aproveitar a nossa presença aqui no estádio, mandando um abraço para a turma que está entrando aqui, o Gustavo, o William, Gil, né? A gente entrou com um pouquinho de atraso, estava chegando aqui no estádio. A gente vai falar com o Cláudio Rogel, que é um conhecido nosso. Hoje é o administrador do estádio, professor de educação física, mas foi atleta, foi treinador. Fala um pouquinho rapidamente da sua carreira, antes da gente tocar no assunto que a gente quer tocar também com você, Cláudio. Boa noite, obrigado pela participação aqui com a gente. Boa noite, Ivan. Um prazer participar do Toque de Bola mais uma vez. Como você sabe, eu passei na divisão de base nas divisões de base do Flamengo no início da década de 80, né? Fiz parte daquela geração de 64, Bigu, Bebeto, Adalberto, Gilmar Popoca. Uma geração vitoriosa do Flamengo. Infelizmente não tive continuidade lá, fui emprestado para a União de Rondonópolis e disputei o Campeonato Mato Grossense pela União de Rondonópolis, pelo Misto de Cuiabá. Posteriormente eu vim para o Tupi, onde também estudei Educação Física na UFJF e ao me formar eu parei e comecei a carreira de preparador físico no próprio Tupi, numa geração sub-17 do Léo Devani, do Shen, e ali foi meu início como comissão técnica, né? Posteriormente, eu tive a oportunidade de trabalhar no interior de São Paulo também e depois uma ótima oportunidade na vida que foi a ida para o Oriente Médio. Tá certo. É aqui então que a gente queria chegar. A gente fez já algumas lives, alguns outros registros com o Cláudio, né, que é um amigo nosso também, e a gente sabe do trabalho dele agora também como professor de educação física, né, junto às pessoas com a deficiência e um trabalho já de muito tempo junto aos projetos da Secretaria de Esporte e Lazer, mas a gente queria falar sobre o Otton Valentim, né, uma personalidade do nosso futebol, do nosso esporte, que a exemplo do Cláudio também foi jogador e depois foi desenvolver funções em comissões técnicas, e o Cláudio teve oportunidade de trabalhar com o Otton Valentim, né, quando ele estava no exterior, mas o Cláudio já também como comissão técnica. Antes, Cláudio, deixa eu mandar um abraço para a Leri, que é a neta do nosso saudoso Mário Heleno, está falando que adorou a camisa do estádio Mário Heleno, da administração. Beijão para você, Letícia, sempre legal falar com vocês aqui. O Nicolas também está aqui, o Luiz Couto, o Santos, o João Carlos Oliveira Abreu. Deixa eu pedir para o Cláudio Rogel, então, falar um pouquinho do Otton Valentim, e você tem uma admiração muito grande por ele, né, Cláudio? Sim, Ivan, o Otton foi uma figura marcante na minha vida, né? Eu conheci o Otton através do Paulo Henrique Toledo, que tinha ido antes para os Emirados Árabes, antes de mim, e numa conversa com o Otton precisava de um treinador de goleiro para o Al Hilal, e o Paulo Henrique me apresentou e o Otton confiou no meu trabalho, e ele abriu as portas do Oriente Médio, embora eu tenha ficado 7 anos no Al Hilal, que é uma coisa pouco comum no mundo do futebol, a gente ficar tanto tempo em um clube, né? Então eu fiz uma carreira dentro do Al Hilal, tive, graças a Deus, muito bem sucedida, tanto nas divisões de base quanto no profissional, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o Otton no próprio Al Hilal e conheci ali o treinador de futebol. Esse a gente pode dizer que é um cara que é a essência do treinador de futebol. O cara que pegava e passava informações para o jogador, informações que poucas pessoas conhecem e sabem passar. O Otton era detalhista, profundo conhecedor de estratégia do jogo, tá? E construiu uma carreira, principalmente no Oriente Médio, embora tenha passado aqui no Fluminense, no Botafogo e no Goiás, mas a carreira dele foi construída na Arábia Saudita, principalmente, onde ele tem um nome e um cartaz muito grande. E o Otton foi uma felicidade para mim trabalhar com ele, aprendi muito e tenho um carinho muito grande. Nós perdemos o Otton aí há alguns dias atrás, né? Foi uma perda muito triste para nós, e o futebol também perdeu um grande cara, um grande treinador.
E pelo que você comentou com a gente, né, Cláudio, até quando a gente teve a notícia do falecimento do Otton, é que hoje tem muito estudo no futebol, né? É claro, a gente tem acompanhado até por convite do pessoal daqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, também uma turma muito legal de professores de Viçosa, mas pelo que você nos diz do Otton, ele já tinha essa parte do estudo, né? É claro que o pessoal sempre comenta que tem a questão do imponderável, do imprevisível, mas cada vez mais o futebol está tendo que se apegar mesmo ao estudo, à ciência, para poder ter um mínimo de eficiência e de uma previsibilidade de sucesso. Pelo que você conta, o Otton já era esse estudioso, né, detalhista. É verdade. Antes da informática, né, ele não pegou as facilidades da informática, né? Então o Otton era muito organizado, anotava os detalhes das jogadas que ele pensava e colocava em prática nos treinamentos, né? E uma coisa muito importante que eu gostava do Otton, que ele passava tática individual, que é uma coisa muito importante. Vários jogadores brasileiros podem dar um depoimento, por exemplo, o Túlio, meio-campo do Botafogo, ele falou que em um ano com o Otton ele aprendeu coisas que ele não tinha aprendido com 10 treinadores anteriores. É uma coisa muito importante, a tática individual, que a gente vê pouca gente treinando isso. Eu, pelo menos aqui, quando eu vejo aqui nos trabalhos que eu posso observar, e mesmo assim quando a gente vê na televisão, a gente não percebe isso. E o Otton passava isso. E tinha uma coisa interessante, quando você estava vendo um jogo com o Otton e saiu um gol, ou a favor do time dele ou contra, e ele falava para você, me aponta 3 erros desse gol. Aí você apontava os 3 erros que eram óbvios. Aí ele falava mais um, aí você não conseguia. Ele te mostrava, e depois que ele te mostrava, clareava, falava, pô, como que eu não tinha visto isso? E é verdade. Então o Otton é uma figura ímpar assim, no futebol. É uma pena que aqui no Brasil ele não teve muito espaço, né? Não sei o que aconteceu, que ele não conseguiu atingir assim, uma continuidade aqui no Brasil. De todo modo, é um cara com uma carreira internacional fabulosa e que ficou marcado para sempre. Tá certo, Cláudio. Obrigado pela participação conosco e Toque de Bola está sempre acompanhando. E sucesso agora, né, na função de administrador do estádio, mais um jogo daqui a pouco aqui do Tupi. Muito obrigado, Ivan. A gente trata o estádio Maria Helene, fala com a neta dele, com muito carinho. Tá certo, pode liberar aí o seu microfone para você ficar à vontade e trabalhar aqui no estádio municipal. Deixa eu voltar a câmera aqui para a gente. A gente está exatamente aqui na sala da administração. Você está vendo que o cenário aqui está diferente. Obrigado, Cláudio, pela participação conosco. Então é isso, a gente abriu essa live e essa segunda-feira está muito movimentada no Toque de Bola. Deixa eu mandar um abraço para a turma que está aqui, o Antônio Santos, Princesa Mais Bela, Marina, oi Marina, Adriano Ribeiro, Matheus Silva, o Alexandre, a Letícia, todo mundo acompanhando o Toque de Bola, o Luiz Couto, o Guilherme Aníbal. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar o jogo do Tupi, o Nicolas Jader Nogueira também, a Letícia que a gente já mandou um abraço. E a gente queria até puxar a sardinha para o nosso lado, porque desde o início da manhã hoje, no portal Toque de Bola e nas redes do Toque de Bola JF, Instagram, o Facebook, a gente está com bastante divulgação do esporte local. A gente tem um vídeo muito bacana, dando sequência, né, às informações que a gente vem divulgando sobre as 4 meninas do nosso basquete que defenderam a seleção mineira sub-16. A Beatriz, a Helena, a Júlia e a Letícia. E a gente pediu para a Beatriz mandar um vídeo para a gente, está publicado nas redes do Toque de Bola. Ela que foi a capitã da equipe, esta seleção mineira sub-16, ficou em 2º lugar na etapa sudeste, vai disputar a fase final do Campeonato Brasileiro de Seleções e a gente pode ter surpresa aí na cidade sede, mas ainda é informação de bastidores. O Tupi a gente tem divulgado nas redes, né? A gente tem aquela publicação no portal onde a gente vai atualizando os dados, né, da classificação dos resultados, e na rede social também a gente tem essa agilidade maior para divulgar. Então, como o Valério empatou na rodada, Valério que é o companheiro de luta do Tupi contra o rebaixamento, o Antônio Santos do Zico está dizendo top, o Luiz também mandando abraço, o Bruendel também, o Tupi precisa pontuar hoje. Se o Tupi empatar,
ele passa o Valério pela questão ainda da vitória, porque o Valério empata. Então o Tupi vai empatar, se ele empatar o jogo aqui com a Aimorés, a partir de 7,5 ele empata em número de pontos com o Valério, mas ele tem poucos jogos, ele vai ficar, é claro que se ele tiver uma folga, né, conseguir uma vitória. E quanto tempo, gente, que o Tupi não faz um gol, hein? Há 6 jogos o Tupi não faz um gol no módulo 2. Mas vamos dar um voto de confiança para os profissionais. A gente tem dito muito isso, né? Com todos os problemas que o Tupi teve extracampo, de anunciar e desanunciar, não sei nem se existe isso, treinador e dirigente num período recorde. Vamos dar um voto de confiança no trabalho desses profissionais. Agora há pouco teve uma mudança na comissão técnica, então vamos torcer para que esses jogadores consigam resgatar a camisa do Tupi, pelo menos nesses momentos mais difíceis. A gente sabe que a situação é difícil, por outro lado a gente sabe também que o nível do módulo 2 não tem tanta diferença assim de uma equipe para outra. A gente vê a quantidade de empates no grupo do Tupi, então acho que vale a pena a gente dar esse voto de confiança para os profissionais que estão trabalhando no Tupi, que eles não têm absolutamente culpa da confusão que foi a formação desse time e a pressa, né, que foi para colocar o Tupi em campo. Um abraço para o Juninho, para o Josemar. Falando um pouco mais do que está sendo publicado no Toque de Bola, a gente sempre acompanha os atletas da cidade, né? É uma tradição que vem do Mário Helênio. A gente está aqui no estádio Mário Helênio, conversando com as netas dele aqui nas redes sociais, e a gente está sempre falando do Mário Helênio porque o Mário teve essa tradição que a gente tenta herdar aqui, né, mal e porcamente, mas pelo menos mantendo a tradição de divulgar os atletas, os treinadores, preparador físico, árbitro, cronometrista da cidade. E o Thiago Petros do handball acaba de ser campeão da Champions League pelo Barcelona. Ele já está no Barcelona há muitos anos. O Barcelona foi campeão numa final de 31-30. Ele já foi eleito também várias vezes o melhor defensor da Europa no handball. E o Thiago é um cara assim simples demais da conta. Ele conta pra gente que quando começou a jogar handball não era bom de jeito nenhum, era ruim de bola mesmo, e foi na persistência e foi de repente crescendo. Foi para São Paulo, depois Seleção Brasileira, Barcelona, e hoje o Thiago é um nome aí na nossa Seleção Brasileira, no nosso handball. Um abraço para o Wesley, um abraço para o Juan. Também no Toque de Bola, resultado completo da corrida da Unimed, é aquilo que a gente costuma divulgar, né? Os tempos e os resultados extraoficiais, todos eles são considerados extraoficiais porque a partir dessa divulgação o atleta tem um prazo para recorrer, eventualmente algum descuido, algum erro. Não tem acontecido ultimamente, mas oficialmente, né, se considera que o resultado oficial ainda depende de um prazo. Mas de qualquer maneira, se você participou da corrida da Unimed, que foi a 4ª etapa do ranking, do 36º ranking de corridas de rua, né, são provas, etapas durante o ano, tem toda a colocação no Toque de Bola. Copa Prefeitura de Futsal, tem esse feriado quinta-feira aqui em Juiz de Fora, mas tem jogos hoje, terça, quarta-feira. Também está atualizado no portal a situação dos Jogos Intercolegiais de Juiz de Fora. Em andamento o futsal e a queimada. Também no Toque de Bola você encontra o resultado completo da natação dos Jogos Intercolegiais. Então é isso. A gente está aqui no estádio, vai seguir agora para a cabine para acompanhar o jogo do Tupi com o Aimorés pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você um pouquinho aqui do saguão do nosso estádio municipal, para você que está acompanhando a nossa live. Os ônibus das delegações e o vãozinho aqui da entrada do estádio municipal radialista Mário Helênio. Daqui a pouquinho tem o Tupi jogando contra o Aimorés, tá? Então, estádio municipal radialista Mário Helênio. Esse jogo não seria hoje, né? Esse jogo foi transferido por conta de um ajuste de tabela, compromisso de outras equipes em competições nacionais, no caso o Democrata de Sete Lagoas. Então o jogo caiu nesse horário ingrato, né? Já está muito complicado de ter o comparecimento do torcedor, e numa segunda-feira à noite ainda mais complicado. Tranquilo? Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui da fachada do nosso estádio. Tem muita gente que conhece e tem muita gente que também não conhece o nosso estádio municipal radialista Mário Helênio. Vamos aproveitar a live então, né? A gente sempre gosta de, quando está num lugar
que poucas pessoas têm acesso, a gente gosta de mostrar os bastidores porque desperta muita curiosidade. Olha lá o Tupi, campeão brasileiro da Série D, a inauguração do placar eletrônico. E olha o nosso bacharel aí, o nosso Mário Helênio de Leri Santos. Não tem maneira melhor da gente encerrar a live com o radialista, jornalista, bacharel também nos esportes, que dá nome aqui ao nosso estádio. Tá legal? Vamos fechar essa live, deixa eu mudar aqui a câmera, só para a gente se despedir de vocês. Tá, então. Um abraço. Essa live vai para o nosso feed do Instagram. Um abraço para Lara Valentim, para Cidinha Cury, para o Martiley Rodrigues do Beirabinha. O Beirabinha aqui no estádio ontem, numa das partidas, sub-15 e sub-17, arrancou o empate 4-4 com o Atlético, né? Acabou o estoque de Zordil por aqui na arquibancada do estádio, estava perdendo de 4-2, nos minutos finais chegou ao empate 4-4, Beirabinha, que também a gente vai destacar ao longo da semana. Tá legal? Um grande abraço para você e uma ótima semana.